que é uma coisa que a gente chama de intensidade intensidade de onda, né? Vocês estão vendo esse desenho aí ao lado, né? Esse é um desenho é um desenho ilustrativo. Então a gente vai imaginar que você tem uma fonte de emissão de onda. Aí não interessa que tipo de onda que a gente está falando, não, ok? Pode ser uma onda eletromagnética, mas a gente está falando aqui mais rotineiramente de onda mecânica, né? Essa aqui necessita aí de um meio para que ela se transporte, né? A gente tem que entender, então, que a onda em uma corda, por exemplo, né, ela transporta energia em apenas uma dimensão do espaço, né? É uma onda onde, né, é uma onda transversal, enquanto a onda se propaga, né, para frente, as partículas se propagam de cima para baixo, de baixo para cima, né? Mas você tem vários tipos de ondas. E você tem, por exemplo, uma onda luminosa, ela tem uma emissão tipo essa que a gente está vendo nessa imagem, que é uma emissão radial. A emissão radial é quando você tem essa fonte emite para todas as direções, né? Então, quando você fala você imagina uma esfera muito pequena luminosa e bota isso dentro de uma sala escura, né? Dado aí, vamos supor que tem um ambiente ideal, né? E uma luz bem forte, uma potência bem grande, a gente pode dizer que todos os lados da sala estarão iluminados aí aproximadamente da mesma forma, todas as paredes, né? Pega uma parede, um quarto fechado, escuro, então todas as paredes dessa sala, se você bota lá no meio dela um ponto luminoso, ela vai ser nas paredes, a intensidade será uniforme, né? Porém, se você vai se aproximando para mais próximo da fonte, você vê que a intensidade, se você bota, por exemplo, uma barreira, né? Uma barreira mais próxima aí dessa fonte luminosa, tem a fonte luminosa aqui. Você vai aproximando essa parede, você vai perceber que a parede terá uma intensidade maior de luz projetada nela, né? Então, a cadeira não está aguentando meu peso aqui. Então, a intensidade tem a ver com isso, né? Com potência, potência de potência de onda transmitida num determinado anteparo, na área de um anteparo. Nossa, a cadeira tá de graça. Agora sim. Bom, então, intensidade, ela tem uma equação, né? Como é que é a equação da intensidade? Tem essa equação. Então, basicamente, assim, só para resumir, né? Então, você tem outros tipos de onda. A gente tem que pensar nessa onda que eu falei para vocês agora. Essa onda que emite para todas as direções, né? Para esse tipo de onda, a gente, então, define como intensidade aí a taxa média de tempo em que a energia é transportada pela onda. Isso por unidade de área. Então, é algo mais ou menos assim. Para que isso fique mais interessante, vamos definir primeiro como é que é intensidade, a equação. Vou colocar agora no papel, tá? A intensidade... Epa, peraí. A intensidade é igual à potência de uma onda que está sendo transportada, certo? Não, na verdade eu vou falar... Peraí, entrou alguém aqui na sala. Ok. Então, é isso aqui, né? Peraí só um pouquinho. Deixa eu repetir aqui. Para apagar isso aqui.
Então, a gente está discutindo intensidade. Então, a gente vai discutir, por exemplo, a intensidade, olhando para essa figura aí do lado da esquerda, qual é a intensidade de onda nessa bordinha que eu estou pontilhando aí agora, certo? A gente pode perceber que a imagem é até um pouco mais escura. Por quê? Porque você tem possivelmente ali uma intensidade ligeiramente maior, né? Você pode ver que essa esferinha menor aí, que seria uma casca esférica. Imagina uma casca esférica, né? Ela tem raio R1, né? E se você pegar uma outra casca mais distante, de raio R2, você pode perceber que a intensidade mudou. Você tem uma área maior de atuação dessa fonte luminosa, né? Dessa fonte de onda, por exemplo. Então, a intensidade, ela tem uma equação que é dessa forma, e a gente vai trabalhar nela, né? É a energia que está sendo transmitida pela onda, dividido por ΔT, peraí, dividido por ΔT, vezes área, certo? Bom, aí vocês sabem que energia dividido por tempo é aquela potência, né? Então, a gente, no final das contas, a intensidade é essa equação muito tranquila, né? Que é potência dividido por área. Então, se a gente imaginar aqui, ó, vamos pegar essa casquinha, essa casca mais interna, olhando aí para a figura, essa casca mais interna, né? Qual que é a quantidade de energia? Então, olhando para a primeira equação e essa primeira casca. Qual que é a quantidade de energia por unidade de tempo, por segundo, você está contando no relógio, que atravessa a área dessa casca mais interna, né? Então, né, se você olhar aí, ó, vamos abaixo dessa equação, dessa primeira equação, né? Se a gente pudesse falar aí da intensidade, da grandeza, da unidade, né? Quando eu boto esses colchetes aqui, gente, é que eu tô querendo falar de unidade da grandeza aqui, né? Da intensidade. Qual que seria, então, aí, nessa forma, a unidade, né? A unidade seria energia, né? Que atravessa, dividido, a cada 1 segundo, aquela área daquela casca esférica. Então, joule por segundo por área. Energia por unidade de tempo que atravessa uma certa área, né? Se a gente olha para outra equação, né? Potência, né? Qual que é a unidade de potência? São duas formas, né? É watts, né? Dividido por área. Então, seria o quê? A unidade, a potência daquela onda que está sendo transmitida através daquela área, né? Olha, aí eu faço uma pergunta para vocês. Se a gente estiver discutindo intensidade, ó, você já vamos pensar aqui, ó, nessa equação aqui, nessas duas aqui, né? Na verdade é só uma, a outra, a de baixo é só para mostrar a unidade, né? Vamos pensar aqui. A gente está falando de energia por unidade de tempo que atravessa uma certa área. Isso define intensidade. Alguém pode falar, pode me responder tanto no chat como pode ligar o microfone. No ponto de vista aí, olhando para essa equação, onde você tem então a maior intensidade olhando essas duas cascas esféricas apenas, onde você tem então as duas intensidades, onde você tem a intensidade maior e a intensidade menor? Na bolinha menor? Na bolinha menor, né? Porque a gente vai ver que essa área, né? A gente vai ver com na bolinha menor você tem o quê? A maior intensidade, né? A gente vai ver então que essa área aqui, ela depende especificadamente do raio da trajetória dessa onda tridimensional. É uma onda tridimensional a todos os lados. Então, quanto mais distante, ou seja, você tem um ponto luminoso. Se você puder envolver esse ponto luminoso
com uma casca esférica, esse ponto luminoso, à medida que essa casca esférica aumenta, a intensidade nas cascas esféricas maiores, ela vai diminuir, né? À medida que você vai aumentando a casca esférica que engloba esse ponto luminoso, ou essa fonte de onda, seja mecânica ou seja eletromagnética. Libero sim, Thales. Tudo bem? E aí, então, a gente pode pensar no seguinte. Essa é a equação, né? Essa é a equação. Agora vamos trabalhar com... Vamos imaginar... Então, vamos pensar nessa... voltando aqui para a equação da intensidade. Né? Dado que, né, a gente sabe que a intensidade é igual a potência dividido por área, então, vamos trabalhar com essa equação. A gente está tratando, então, de um ponto, que é a fonte, que libera, então, que causa uma perturbação na sua redondeza, de forma tridimensional para todas as direções. Aí eu faço uma pergunta. Como é que você calcula? Ele está atravessando em R1, lá em R1, nessa esferinha menor. Ele está atravessando aí uma casca esférica. Ela pode estar até preenchida, gente. Ela pode ser até uma esfera preenchida, não importa. Intensidade é a potência pela casca dessa esfera, ok? Dividido pela área da casca dessa esfera. Essa esfera estando preenchida ou não, né? Porque a onda pode, né? A onda mecânica vai se propagar numa região onde você tem matéria. Então, teoricamente, né? Essa esferinha menor aí pode estar preenchida. Mas o volume não interessa. O que você quer saber é a potência num determinado ponto, que a gente pode chamar de R1 aí. Né? Então, isso vai ser potência dividido por essa área dessa casca esférica aí, né? Dessa casca esférica. Alguém lembra como é que você calcula... como que você calcula uma área de casca esférica? Alguém lembra? Pode olhar aí no Google. Enquanto vocês olhem no Google, eu vou liberar aqui mais alguns minutos para vocês assinarem lá o negócio. Qual é essa área de uma casca esférica? É isso. Exato. Exato, Ana Carolina. Certinho. 14 competências. 53, eu vou botar até 8 horas. Bom, é isso mesmo. 4π R1 ao quadrado, né? Então, aí você sabe, então, que dada uma onda, essa aqui a potência, como é que você calcula a intensidade num certo ponto. E aí, não precisa ficar combinando, mas então quer dizer que sempre você só calcula a intensidade de uma fonte que é tridimensional? Não, né? Vamos supor que você tem uma corda, né?
Eu vou tentar fazer um desenho aqui abaixo. Só um pouquinho. Deixa eu chegar esse aqui um pouquinho para baixo. Vamos supor que você tem aqui, então, uma... Eita. Vamos supor que a gente tem aqui... Você tem aqui, então, uma corda. E... péssimo. Passei. Deu certo, não. Ah, não tem problema, né? Vamos fazer aqui de qualquer jeito mesmo. Né? Então, vamos supor que você quer saber a intensidade, você tem que a intensidade, né, essa intensidade, aquele izinho lá, né? Num certo ponto, então aqui você tem, primeiro aqui você tem Y, né? Aqui você tem X. O que a gente está vendo aqui, então, é uma foto real de uma corda, Então, você tem aqui energia sendo propagada através dessa corda. Você pode querer saber, por exemplo, a intensidade, né? Num certo ponto aqui, ó. Sei lá, aqui. Então, esse ponto aqui, né? Você pode chamar esse ponto... É, 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 é como se fosse aqui uma... Peraí. Né? Você vai ter aqui, então, por exemplo, por mais que você não esteja vendo, né? Eu vou exagerar aqui, né? Você tem aqui, passando por aqui, você tem passando por aqui, nesse ponto, uma esfera imaginada aí na sua cabeça, né? Cujo raio dela, né, lá do centro lá até ali, vou pegar do centro, o centro imaginário aqui, né? É R1, por exemplo. Você pode ter um ponto aqui em 2 aqui, né? Você tem lá uma esfera imaginária, você tem uma esfera imaginária passando por lá, né? E, cujo raio dessa esfera imaginária lá é R2, né? Vamos supor que elas estão centradas no mesmo lugar. Vou ver se eu consigo imaginar. Não sei se vou conseguir. Vamos supor que o centro dela está no mesmo lugar. Aqui não vai estar direitinho, não, né? De R2, viu? Então, quer dizer, a intensidade de onda em R1 é diferente da intensidade de onda em R2. Ok? Então, a equação, apesar de a gente estar falando aqui mais acima de um tipo de fonte que emite para que, cuja distorção no espaço, né, a perturbação no espaço é radial, isso vale para qualquer tipo de onda, inclusive onda sonora, se você estiver estudando, tá bom? Agora, vamos pensar numa outra coisa. Deixa eu só apagar um negócio aqui.
Uma coisa que a gente tem que pensar, e agora a gente vai... Vamos supor não, intensidade é isso. Vamos olhar para essa equação, intensidade é isso. Vamos olhar para essa primeira equação aqui, ó. Energia dissipada por tempo, energia transmitida por unidade de tempo, por unidade diária. Se você não tem energia dissipada, por exemplo, se a gente olhar para essa corda aqui, ó. Se a energia por unidade de tempo... peraí. Se a energia por unidade de tempo aqui nesse ponto, energia por unidade de tempo aqui nesse ponto, for a mesma, energia por unidade de tempo aqui nesse ponto, significa dizer que de cá para de R1 até R2 não houve dissipação de energia. Então, se não houve dissipação de energia, o que a gente pode falar entre esses dois pontos? Que a potência ali, ela não muda. A potência, né, não muda. Porque potência é isso, né? Potência é energia por unidade de tempo. A gente, inclusive, está dizendo, a gente só está estudando esse tipo de onda, né? Não tem dissipação de energia nesse miolo aí. Então, o que a gente pode imaginar é o seguinte. Vamos imaginar, então, que você tem aqui a intensidade, olhando aí no caderno agora, lá em R1, vai ser a potência, né? Vamos supor que eu vou colocar o índice 1, de bobeira, que não precisa, dividido por 4π R1 ao quadrado. E também a gente tem a intensidade em 2, que é igual a potência lá em 2, dividido por 4π R2 ao quadrado, né? Porque essa intensidade aqui é a intensidade em R1, a primeira, né? E a outra é a intensidade em R2. Porém, o que nós verificamos é que não tem energia dissipada. Então, P1 tem que ser igual a P2, né? Então, se a gente faz isso, é o mesmo que escrever que intensidade de onda 1 vezes 4π R1 ao quadrado é igual a intensidade 2 vezes 4π, né? Você passa aí, faz uma regrinha de 3 aí simples, R2 ao quadrado, né? Esse 4π com esse 4π corta, sobra então que a intensidade 1, a razão entre a intensidade no ponto 1 e a intensidade no ponto 2 é igual a R2 ao quadrado dividido por R1 ao quadrado. Então, essa equação aqui é uma equação simples, gente, que envolve, então, que relaciona, então, a intensidade de onda transmitida por unidade de tempo, não de onda, né, mas de perturbação transmitida, ele mede a intensidade da perturbação transmitida por unidade de tempo num certo local, que a gente pode escolher de raio R1, por exemplo, ou de raio R2. Tudo bem? Até aqui alguma dúvida? Tá conseguindo entender, mais ou menos? Como é que é? Fala aí, alguém. Tá todo mundo cansado, né? Falta 3 semanas para acabar, né? De boa, né? Tranquilo. Todo mundo contando as horas aí para acabar, né, gente? Não só eu, todo mundo. A gente. Bom, se você imaginar aí, então, vamos ler esse exemplo, né, que diz: por meio de medições, você determina que ondas sonoras estão se propagando igualmente em todas as direções, a partir de uma fonte pontual, e que a intensidade, né, é igual a 0,026 watt por metro quadrado,
Opa, eu acho que eu errei aqui alguma coisa aqui em cima. Ah, ok. Watt por metro, não, watt por metro ao quadrado, a uma distância de 4,3 metros, né? Da fonte. Qual é a intensidade a uma distância de 3,1 metros, né? Então, a gente pode pensar no seguinte, né? Você tem uma fonte luminosa, ó, sonora, na verdade, né? Que está dizendo, ó, olhando aqui, sonora, né? Então, tem essa é a fonte, né? E. Opa, peraí. Ficou muito. Tá mais pra cá. Não, botar mais para cima mesmo. Isso aqui é tão pequenininho que eu vou resolver nessa página. Então, você tem essa fonte. Aí ele fala que a 4,3 a uma distância aí de 4,3, exato. Vou alterar estilo. Ele fala que uma distância de 4,3 metros, ele tem uma certa intensidade. Então, vamos chamar isso aqui, então, de R2. R2 vale 4,3 metros. Né? Lembrando que eu estou escolhendo esse ponto aqui, né? Esse ponto de intensidade que a gente vai chamar aí de 1 e 2, na verdade, que ele chama de 0,026 watts por metro ao quadrado, né? Só para relembrar, gente, aqui do lado direito, né? Intensidade é potência sobre área, né? A gente viu que era potência dividido por 4π r ao quadrado, né? R1 ou R2, depende, né? Então, se potência, se a gente imaginar aqui agora a gente vai discutir unidade, né? A unidade de potência de uma forma mais correta ou mais completa seria watt por metro quadrado, por exemplo, né? Se for dado em metros. Ou, né, pode ser também watt por qualquer outra unidade de espaço aí, né? Por centímetro ao quadrado. Então, no nosso caso aqui, a intensidade naquele ponto é 0,026 watts por metro ao quadrado. Agora, o que ele diz é que você agora, o que ele quer saber é qual é a intensidade num ponto mais próximo, né? A gente pode imaginar que esse ponto mais próximo, não sei se está na escala esse meu desenho, mas um ponto mais próximo pode ser. Não. Vamos chamar isso aí de R1, ok? Ele quer saber, então, qual é a intensidade num ponto aqui mais próximo, ó. Esse ponto aqui, ó, qual é a intensidade aqui, né? Isso aqui é R1. Onde R1 ele falou que vale 3,1 centímetros. Então, muito, muito fácil. Faz alguém aí, rapidinho, 2 minutos. Me dá uma resposta aí, usando essa equação aí em cima. Você já sabe que a intensidade tem que ser maior. 2 minutos, enquanto eu pego uma água ali pra mim, rapidinho. Chegar aqui, ó, já bota a resposta aí no coisinha. Aqui, ó.
Ninguém fez, gente? Vamos lá. Então, é fácil, né? A equação já está aí na tela, então não vou repetir, não. A equação está um pouquinho aí acima, né? Ok? Então, vai ficar... a intensidade 1 é o que a gente quer descobrir, né? Dividido pela intensidade em 2. 0,026. Dividido por R2, que é 4,3, né, ao quadrado, igual, né, a 4,3 dividido por 3,1 ao quadrado, né? Aí você realiza as operações necessárias, matemáticas, você vai ter que a intensidade em 1 é aproximadamente, né, deixa eu procurar aqui, é 0,050 watt por metro quadrado. Então, gente, qual seja a onda que vocês estiverem usando, eletromagnética, mecânica, a onda de matéria agora eu não sei na minha cabeça, mas deve ser, a equação é a mesma, onda de matéria, é tudo, essa é a equação para intensidade. Alguém chegou a fazer, tentar fazer? Não, né? Ninguém. Tá bom. Agora abrir a apresentação aqui. Só um pouquinho que tá abrindo aí. Irmão. Tá vendo a projeção aí direitinho, né, gente? Bom, então, uma coisa interessante que a gente vai estudar hoje, ou começar a estudar, né, é a interferência de ondas, né? Condições de contorno de uma corda e princípio da superposição, né? Vamos imaginar um sistema bem simples, né? Que é quando você balança a extremidade de uma corda e, por exemplo, a outra extremidade está presa. É o que a gente está vendo aí nessa imagem aí, na imagem número 1, né? Então, você tem uma extremidade, a extremidade presa, e você tem um pulso. Você tem um pulso que está se propagando ao longo da corda e que daqui um pouquinho vai ser retornado. Então, você está de cá, faz apenas um pulso, a gente está discutindo um pulso. Esse pulso vai chegar na parede, que a gente está vendo em 2, né? E esse pulso vai voltar, né? Vamos supor que você faz mais de um pulso, você faz 2. Você faz um pulso e agora faz outro. Esse pulso, quando o primeiro pulso bate na parede aí e é refletido, né? Vai chegar um momento que haverá uma interferência entre o pulso que você enviou por último e o pulso que está sendo refletido, né? Só para a gente ter falar de alguns termos mais técnicos, né? O que a gente está vendo, então, aí na imagem 1, na imagem da esquerda e na imagem da direita, primeiro é um fenômeno de reflexão de onda, né? Porque a onda chega na parede, bate e volta, né? Se você tem mais de um pulso aí, por exemplo, vai chegar um momento que, quando um pulso estiver vindo e o outro estiver voltando, haverá uma interferência, porque os dois pulsos estão na corda, né? Então, você tem o pulso que está chegando, a gente vai chamar esse pulso de, né? Esse pulso aqui à esquerda de pulso
incidente e o pulso que está voltando, né? O pulso refletido. Quando, em um certo momento, e você pode ver nesse caso, né, que o pulso refletido tem um deslocamento que é oposto ao pulso que está incidente. Quando acontece desses pulsos se encontrarem, de haver mais de um pulso, esses pulsos se encontrarem, o que deve ocorrer é uma interferência de ondas, né? Uma onda se superpõe com a outra, e depois a gente vai ver que tem vários padrões de formação de onda aí, ok? Elas se interferem e você tem uma superposição dessas ondas. Depois a gente vai verificar mais tarde que você pode ter uma interferência que ela é construtiva, que quando uma onda encontra a outra, você tem a formação de uma onda ainda maior, né? Porque é uma soma direta, gente, é uma soma, né? Se você pega uma onda assim e a outra vindo na mesma direção, quando o pico de uma encontra o pico da outra, elas vão formar uma onda que tem o dobro da amplitude de cada. Vamos supor que a amplitude delas é a mesma. As duas estão caminhando próximo. Quando um pico se encontra com o outro, para esse caso, que as duas estão em cima, né? Não é o nosso caso aí, a que chega, ela tá para cima o pico, né? E a que volta tá para baixo. Esse é um caso importante. Mas só para botar na cabeça de vocês, se você tem uma onda vindo nessa direção e outra vindo nessa, quando o pico de uma coincidir com o pico da outra, vamos supor que elas tenham a mesma amplitude, você naquele instante vai ter uma onda resultante que tenha a amplitude, que é a amplitude da onda 1 e a amplitude da onda 2. É uma soma mesmo, direta. Então, uma coisa que por isso que a gente falei que a gente utiliza o princípio da superposição para essa equação aí. Para a equação da onda, você pode aplicar um princípio chamado superposição de ondas, né? Que você soma direto quando duas ondas se interferem. Como é que você descobre o resultado da onda resultante dessa interferência? Apenas somando a equação de onda de uma e com a equação de onda da outra onda, né? Isso é bem simples. Então, essa aí, gente, é uma situação, né? Qual é a condição, o que é a condição de contorno nesse problema? Né? Se você olhar aí embaixo, ó, tá dizendo que nesse quadradinho embaixo, à esquerda, as condições na extremidade da corda, como um suporte rígido, ou a ausência de força naquele ponto transversal, né? Denomina-se condição de contorno. Então, a condição de contorno, para essa imagem que vocês estão vendo aí, é uma ponta presa, é uma ponta fixa, né? Então, esse ponto pretinho que está colado na parede aí, gente, ele não tem força nem para cima e nem tem força para baixo. Ele só tem uma força aqui, ó, que causa uma tensão e que causa onda na corda, né? A gente pode pensar agora num outro tipo de condição de contorno. A condição de contorno aqui nesse primeiro problema é a ponta da corda fixa. Mas a gente pode pensar agora diferente, que é uma situação que é oposta, né, de uma extremidade fixa. Então, uma extremidade livre, né? Que é, por exemplo, aí, você tem esse suporte aí que é um anel, e esse anel pode deslocar-se livremente aqui na transversal, né? Então, o que você tem aí é uma outra condição de contorno qual essa extremidade está livre, né? O interessante é que se você vê agora, quando você tem uma extremidade livre, o padrão de interferência ou da onda refletida é diferente, né? Se você vê aí que a onda incidente, ó, essa aqui é a onda incidente. E a onda refletida, que está aqui embaixo, uma se desloca para esquerda, né, ou direita, e a outra para a esquerda, mas elas estão agora na mesma, com as cristas, né,
do mesmo lado, né? É diferente. Então, o padrão, esse é um experimento que pode ser feito, tá bom? Na sala, no laboratório. O padrão muda. Se você, então, muda a condição de contorno do seu problema, né? E a gente pode ver aqui, ó, do lado esquerdo e do lado direito, nós temos aí como que acontece, como é o padrão da interferência nos dois casos, tá bom? Nos dois casos. Como é, no caso, a onda resultante nos dois casos. Tudo bem? Então, se você ver aqui nesse... Só um pouquinho, deixa eu ver aqui. A outra. Ok. Se você vê esse do lado esquerdo, a condição de contorno aqui do lado esquerdo é a extremidade fixa, né? Então, vamos supor que o cara está fazendo lá, aplicando pulsos, né? Então, você tem aí... ele colocou agora a incidente, que é azul, embaixo, e a outra em cima, né? Então, o vermelho, o que a gente está vendo aí nesse gráfico aí, nessa imagem, o vermelho é a onda que está indo para a esquerda. É a imagem da onda indo para a esquerda. O azul é a imagem da onda que está indo para a direita, ok? Aí você tem a imagem 1. Estou colocando aí. A imagem 2, essas ondas já estão se aproximando. Essa do meio aí, ó, que eu estou rabiscando agora, é o padrão de interferência, é a onda que está sendo resultante. Certo? Né? Você pode ver que sempre aqui no meio, né, você não tem onda. No meio você tem um ponto que o deslocamento da partícula é zero, em todas. Né? Em 2, olha, gente, em 2, a onda de cima, né, a onda que está vindo para a esquerda, ela quase que tem o pico coincidindo com o pico da que está indo para a direita. Então você pode ver que houve um momento aí anteriormente que uma estava aqui assim, e a outra estava aqui assim, ó, que o padrão da corda aqui era a corda que parecia que não tinha onda passando por ela, num certo instante. Ok, não foi o caso aí, né? Aí em 4, a onda de cima já está saindo da outra, a interferência ali entre esses dois pulsos já está terminando, e aí em 5, quando a interferência acabou, essas ondas continuam viajando como se nada tivesse acontecido, com suas amplitudes restauradas e com seus comprimentos de onda, né? Que ainda você não tem uma onda completa, mas tudo restaurado, né? Isso aqui, então, para a condição de contorno, onde você tem uma extremidade fixa. Se a gente olha na esquerda, a condição de contorno é a extremidade livre, né? E aí acontece aquilo que eu falei para vocês, né? Então você tem aí a onda vindo pela esquerda e a onda vindo pela direita. Aí na imagem 1, certo? Aí quando você vê, elas estão se aproximando. Você pode ver que a partir... E a amarela, gente, a onda amarela é a onda resultante, tá bom? Só para a gente poder... Só tem uma corda, né? Na verdade, você, na vida real, você não enxerga a onda, o pulso. Não, na verdade enxerga, né? Você enxerga os dois pulsos separadamente, né? Agora, quando está acontecendo a interferência na vida real, você não enxerga os dois pulsos, né? Você enxerga apenas a superposição delas, né? Então, na imagem 2, a corda é o que você vê na vida real. O azul é a onda que está vindo para direita e o vermelho para a esquerda, né? Aí você pode ver que quando elas começam a se interferir, a amplitude de uma, em cada ponto, começa a somar com a amplitude da outra. Ou seja, elas estão se interferindo aí, né? De tal modo, né? Por exemplo, na imagem 2, que você vê que você tem a corda, né? Ó, já ocupando uma posição mais acima. Na imagem 1, ela estava aqui em 0, né? Se você imaginar aqui, ó. Na imagem 2, como elas estão se interferindo, e elas têm uma condição de uma extremidade livre, essas ondas estão se propagando ali no mesmo, sim, na mesma, com os picos do mesmo lado, né? Do mesmo lado. Então, quando elas se interferirem,
elas vão se interferir construtivamente, de tal forma que, ó, em 2, olha o que está acontecendo, você tem uma amplitude aumentando, em 3, o pico de uma está muito próximo do pico da outra, então você aumenta a amplitude da onda resultante, e aí teria um ponto, né, onde vou tentar desenhar, onde o pico de uma ia estar exatamente no pico da outra, fazendo uma onda bem maior, mas ele não mostrou aí, né? E 4, uma onda já passou pela outra, e o que você tem, então, é as ondas se propagando para as respectivas direções, sem interferir uma com a outra. Então, a interferência, né, quando ela acontece, ela pode ser construtiva e destrutiva. A gente pode verificar que o lado, quando você tem uma extremidade livre aí nesse caso, você tem uma superposição acontecendo aí, né, construtivamente, né, você não tem um ponto que, o único ponto que é zero é quando não tem interferência lá em cima, né, mas em qualquer outro ponto aí, ó, você vai ter uma amplitude que é a soma da amplitude das duas, né. Bom, o interessante, né, vocês estão vendo que ela tá flat aqui, ó, reta em 2 aí, ó, extremidade livre, na condição de contorno de extremidade livre. Ela tá flat aqui, é assim mesmo, gente. Ela fica um pouco flat aqui, né? Quer dizer que a derivada aqui, né, deslocamento aqui, ó, da partícula, ela é zero nesse instante, ok? O deslocamento dela, mas ela se deslocou, mas nesse momento aqui ela ocupa essa posição, ela é flat aqui a corda nesse momento. Você pode ver que na imagem 3, esse ponto flat já diminuiu, né? Você tem instantaneamente ali força resultante igual a zero nesse ponto. Ok, isso aí não precisa ficar decorando isso não, né? Então, o que a gente está basicamente vendo aqui, né, é isso que eu chamei para vocês, que é o princípio da superposição, né? Quando você tem dois pulsos que estão separados, né, em um mesmo ponto, você vai obter, então, um pulso resultante. Esse pulso resultante, você pode encontrá-lo através do princípio que a gente chama aí do princípio da superposição, que é essa equação que você está vendo aí, ó, que é simplesmente a soma de uma, que é a onda, né, você pode chamar Y1, essa daqui, ó, certo? Essa aqui acabou de aparecer aí. E o Y2, aqui dessa equação, é a função de onda da outra aqui, né? Y2, por exemplo. Entendeu? E a gente vai fazer isso depois, trabalhar um pouco mais nisso, né? E aí, gente, existe um tipo de onda que é estacionária. A gente percebeu até agora que o que a gente estudou é as ondas sempre se propagando. Você consegue ver? A gente viu lá numa aula. Falei, gente, ó, olha essa crista. Aí eu liberava o videozinho e vocês viam que a crista ia se movimentando. Ou seja, você tinha um padrão de onda que se movimentava. Existe um tipo de onda que o padrão de onda não se movimenta, né? E esse tipo de padrão de onda, onde ela existe, mas ela não se movimenta, né? Ela pode surgir através da superposição de duas ondas que se propagam, por exemplo, através de uma corda. Então você tem uma onda, várias ondas chegando, incidentes, várias ondas sendo refletidas, né? Existem algumas frequências, e a gente vai mostrar um videozinho aqui para vocês, bem definidas, certo? Que vão mostrar para vocês esse padrão que a gente está vendo nessa imagem. Na A, vamos supor que você tem uma corda, essa corda está aí presa nas duas extremidades, e você começa a oscilar um lado só, certo? Dependendo da frequência que você oscila aqui, você vai ver um padrão desse jeito que você está vendo aí. Se você aumenta essa velocidade, você vai ver um padrão de onda B. E assim consecutivamente em C. Gente, é interessante que nesse caso aqui, o padrão de onda ele permanece inalterado ao longo da corda.
O que muda ali é só a amplitude, né? Você pode ver que a amplitude muda um pouco, né? Dá uma flutuada. E você pode ver, né, que existem pontos aí, eu estou desenhando, ó, existem pontos que não oscilam. E eu vou mostrar um videozinho aqui só para vocês verem que eu não estou mentindo. Existem pontos que não oscilam, né? A gente chama esse ponto de nó, né? O que é um nó? Nó é um ponto de uma onda que não se propaga, que permanece inalterada, que não tem movimento de partícula. A partícula desse ponto aí da corda não move, está paradinha. Então, só para fechar, nós estudamos ondas que se propagavam numa direção. Essas ondas têm uma velocidade, não é uma onda estacionária. Ok? Entenda que estacionário não é estar parado. Opa, João Vitor. Entenda que estacionário, gente, não é estar parado. Então, zerou. A gente estudou no passado uma onda que... Lembra que eu botei uma imagem, vocês viram a crista se movimentando. Beleza. Agora a crista não se movimenta. A partícula, você ainda tem partículas que sobem e descem, mas a onda permanece inalterada. Como o padrão de onda, então, não parece se mover, a gente vai ver daqui um pouquinho, a perturbação, o padrão de onda parece não se mover, mas você tem perturbação sendo transmitida. Mas como o padrão de onda não parece se mover ao longo da corda, a gente chama esse tipo aí de onda estacionária. Só para diferenciar, aquela onda que a gente estudou, que caminhava numa direção, a onda do mar, era uma onda progressiva. Essa onda aqui, aquela onda era progressiva. Essa onda é estacionária, né? Então, essa onda estacionária tem regiões que a gente chama de nó e de ventre, né? Esse não é uma dificuldade isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora, antes da gente ir embora, um pequeno vídeo. Vocês estão aí ainda, né? Então, só um pouquinho, gente. Apresentar uma janela. Opa, peraí. É uma janela, uai. Aqui. Olha que legal. Esse vai aparecer aí, na verdade. Apareceu já para vocês, gente? Apareceu, né? Então, vocês estão vendo aí, o que é esse aparato experimental aí, Bruno? Você tem aqui uma corda, certo? Ele vai, do lado esquerdo aí, você tem deve ser um dinamômetro. Ele vai aplicar uma certa força nessa corda e vai fazer ela oscilar com uma certa frequência. Esse dispositivo aqui do lado direito é um dispositivo que vai fazer ela oscilar. Olha, eu vou ligar. Aqui, vou dar play e vamos ver o que vai acontecer. Peraí. Ah lá. Aqui. Peraí. Ó, o cara tá mexendo na força. Você tá vendo que a onda parece não se movimentar, né? Você tem a imagem A daquele slide nosso. Gente, o legal é que, eu vou dar uma parada aí. Para a corda ficar desse jeito aí, nós vamos ver depois, não é qualquer frequência, não. Não é qualquer força, ok? É uma força bem definida. Existe uma coisa que a gente chama de frequência fundamental que faz com que essa corda, com esse comprimento, então vai depender também do comprimento, essa corda, com esse comprimento, oscile dessa forma, certo? Oscile dessa forma. Aí o cara vai mexer na tensão. Quando ele mexe na tensão, basicamente ele está mexendo o quê? Na frequência, está mexendo na velocidade dessa onda. Ele vai mexer. Vamos ver. Ó, aí está ajustando a frequência, porque não é qualquer frequência, ajustou. A gente foi para a imagem B. Né? Ele vai mexer um pouco na frequência, ele pode mudar a amplitude, se ele mexer lá naquele dispositivo da esquerda lá, da direita. Vamos ver se ele vai mudar. Ah, não mudou. Né? Você pode ver aqui, ó, se eu falar para vocês, se você pegar um ponto aí, no meio de qualquer um desses ventres aí, olha que legal.
essa fumacinha, essa parte mais... Vamos pegar essa metade do comprimento de onda, essa metade da esquerda. A corda, agora ela está embaixo. Mas antes ela estava em cima. O que a gente está vendo ali, ó, é o atraso na imagem, né, da poeirinha da corda. Então você pode ver que o ponto da corda, o ponto do ventre aí, tá embaixo. Mas aqui um pouquinho. Ô, bosta, peraí. Peraí, fudeu. Ó, deixa ele ajustar. Peraí. Um pouquinho. Ó, agora tá embaixo. Agora tá em cima. Agora tá embaixo. Agora não dá para descobrir. Tem hora que a gente não consegue enxergar. Então quer dizer que ela vai para cima e vai para baixo. Ele vai dar mais uma ajustada na frequência. Porque não é qualquer frequência, gente, que causa esse padrão de onda estacionária, tá bom? Não é qualquer frequência. A gente vai ver semana que vem que é uma frequência muito bem definida. Ó, ele vai mexer na tensão aplicada na corda. Vai ajustar. Vai procurar. Ah, lá, ó, gente. Vocês estão vendo aqui a frequência aqui do lado? Ele está aplicando uma frequência de 30,6 Hz, ok? Então, ele tá mantendo a frequência constante, nesse caso. Então, e está mudando a frequência na corda. Essa frequência aqui é que causa oscilação, mas na corda ele está alterando aqui através da tensão nela mesmo, né? Aí ele ajustou de alguma forma aí essa frequência. E aí agora ele tem um padrão diferente. Tem 2 nós, né? Tem quantos nós aí? Ó, vamos ver quantos nós tem agora. Vai ter 4, sabe? Porque vai ter 1, 2, 3 do meio e um nó de uma extremidade e do outro formam um nó. Então você tem 1, 2, 3, 4 nós. Eu quero que alguém me fale aí, nesse momento, quantos comprimentos de ondas tem nessa imagem? Quantos comprimentos de ondas tem nessa imagem? Agora, parada aí. Rapidinho, bora lá. Chuta. Quantos comprimentos de ondas tem aí? Olhando para essa imagem. Para essa frequência de oscilação aí, quantos comprimentos de ondas? Não. 2, Mike. Porque, olha, como é que é um comprimento de onda? Meu mouse não deve estar aparecendo, né, gente? Mas eu vou fazer aparecer o mouse. Espera aí. Espera aí que eu vou fazer aparecer o mouse. Se o mouse estiver aparecendo... Mike, mas que bom que você respondeu. Que bom que você respondeu. Eu quero que o meu mouse apareça, eu quero que vocês me falem se o mouse apareceu. Só um pouquinho que eu acho que vai apresentar ainda. O mouse está aparecendo? Beleza, beleza, beleza. Ó, onde está o mouse? É onde começa o comprimento de onda. Aí eu estou andando com o mouse. Meio comprimento de onda. Andei com o mouse. Um comprimento de onda. Beleza? Exatamente, Carolina, exatamente. Um pico e um vale, um comprimento de onda, né? Então, ó, então aqui tem 2 comprimentos de onda. Se a gente olhar aqui, vamos ver então, se a gente olhar aqui, ó. Aqui, quantos comprimentos de ondas eu tenho? Meio comprimento de onda, muito bem. Meio comprimento de onda, exatamente. Aqui, né? Ótimo vocês entenderem isso, porque isso é o que as pessoas não entendem. Aqui a gente tem um comprimento de onda e meio, né? E aí isso aqui, gente, isso aí é plano para manga, né? É bom que vocês enxerguem isso, né? Vamos olhar aqui o que ele faz aqui mais. Ah, agora ele tá mexendo, ele vai manter aqui tá legal, ele vai manter a força constante aqui, ó. E agora ele tá mudando a frequência, ó. Você pode ver que ele vai ajustar a frequência. Espera aí, né? Vamos ver, ele tá tentando achar a frequência. Ô, cara mole. Tá achando, pronto. Achou uma frequência. Aí. Tem esse experimento em sala de aula. O bom, gente, é só pra gente terminar, que... Viu que não é qualquer frequência que você tem um padrão de onda estacionária? A gente vai ver, então, que... Sabe como é que chama essa frequência bonita que a gente está falando? Modos normais de vibração. Isso é quantizado. A gente vai ver depois. Você
frequências corretas. Vou te falar uma coisa, se esse cara pegasse outra corda e colocasse no lugar dessa, já mudava, ok? Se ele alterar o tamanho dessa corda, muda. Então, essas são algumas variáveis. Mas o que interessante, para essa corda, não é qualquer frequência que dá esses padrões. Gente, eu vou parar aqui a apresentação. Uma coisa que eu quero